Capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo o pai e a mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Leitura complementar. Capítulo 17. Fuga e exílio de Jacó. Ameaçado de morte pela ira de Esaú, Jacó saiu da casa de seu pai como fugitivo.
mas levava consigo a bênção paterna. Isaque lhe havia renovado a promessa do concerto e mandara-lhe como herdeiro da mesma procurar uma esposa na família de sua mãe, na Mesopotâmia. Foi, todavia, com o coração profundamente perturbado que Jacó partiu em sua viagem solitária. Apenas com um bastão na mão, teve de viajar centenas de quilômetros através de território habitado por tribos selvagens e errantes. Em seu remorso e timidez, procurou evitar os homens, com receio de que a pista lhe fosse descoberta pelo irmão irado. Temia que houvesse perdido para sempre a bênção que fora o propósito de Deus proporcionar-lhe, e Satanás estava a postos a fim de oprimi-lo com tentações. À noite do dia seguinte encontrou-o longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado, e sabia que toda esta inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimia-lhe a alma, e atrevia-se dificilmente a orar. Mas achava-se tão completamente só que sentiu necessidade da proteção de Deus, como nunca antes a sentira. Com pranto e profunda humilhação, confessou seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. O coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio. Havia perdido toda a confiança em si e receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Mas Deus não abandonou Jacó. Sua misericórdia ainda se estendia a seu servo, errante e destituído de confiança. O Senhor, com compaixão, revelou precisamente o que Jacó necessitava: um Salvador. Ele tinha pecado. Seu coração, porém, se enchera de gratidão ao ver ele revelado um caminho pelo qual podia ser restabelecido ao favor de Deus. Cansado da jornada, o viajor deitou-se no chão, tendo uma pedra como travesseiro. Dormindo, viu uma escada, brilhante e resplandecente, cuja base repousava na terra, enquanto o cimo alcançava o céu. Por esta escada, anjos estavam a subir e a descer. Por sobre ela estava o Senhor da glória. E dos céus foi ouvida a sua voz: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estava deitado como um exilado e fugitivo foi prometida a ele e sua posteridade, com esta asseveração: Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa tinha sido feita a Abraão e Isaque, e agora foi renovada a Jacó. Então, em atenção especial à sua solidão e angústia, naquele momento foram proferidas estas palavras de conforto e animação: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis capítulo 28, versos 13 a 15. O Senhor conhecia as más influências que cercariam Jacó, e os perigos a que estaria exposto. Misericordiosamente, patenteou o futuro ante o fugitivo arrependido, para que ele pudesse compreender o propósito divino com relação a si, e estar preparado para resistir às tentações que certamente lhe viriam, quando só entre homens idólatras e ardilosos. Sempre estaria diante dele a elevada norma que devia visar, e o conhecimento de que, por meio dele, o propósito de Deus estava a atingir sua realização. Prontificá-lo-ia constantemente a fidelidade. Nesta visão, o plano da redenção foi apresentado a Jacó, não completamente, mas nas partes que para ele eram essenciais naquela ocasião. A escada mística que lhe fora revelada no sonho era a mesma a que Cristo se referiu em sua conversa com Natanael. Disse ele: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. São João capítulo 1, verso 51. Até o tempo da rebelião do homem contra o governo de Deus, tinha havido livre comunicação entre Deus e o homem. Mas o pecado de Adão e Eva separou a terra do céu, de modo que o homem não podia ter comunhão com seu Criador. Todavia, o mundo não foi deixado
em uma solitária desesperança. A escada representa Jesus, o meio designado para a comunicação. Não houvesse ele, com seus próprios méritos, estabelecido uma passagem através do abismo que o pecado efetuou, e os anjos ministradores não poderiam ter comunhão com o homem decaído. Cristo liga o homem, em sua fraqueza e desamparo, à fonte do poder infinito. Tudo isto foi revelado a Jacó no sonho, se bem que sua mente de pronto apreendesse parte da revelação. As grandes e misteriosas verdades da mesma foram o estudo de sua vida toda, e mais se lhe desvendava a compreensão. Jacó despertou do sono no profundo silêncio da noite. As formas resplandecentes da visão haviam desaparecido. Apenas o obscuro contorno das colinas solitárias e, acima delas, o céu resplandecente de estrelas encontravam agora o seu olhar. Tinha, porém, uma intuição solene de que Deus estava com ele. Uma presença invisível enchia a solidão. Na verdade, o Senhor está neste lugar, disse ele, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, versos 16 a 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. De acordo com o costume de comemorar acontecimentos importantes, Jacó erigiu um memorial da misericórdia de Deus, para que quando quer que passasse por aquele caminho, pudesse demorar-se naquele local sagrado para adorar ao Senhor. E chamou o lugar Betel, ou Casa de Deus. Com profunda gratidão, repetiu a promessa de que a presença de Deus seria com ele, e então fez este voto solene: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó não estava aqui a fazer um contrato com Deus. O Senhor já lhe havia prometido prosperidade, e este voto era o transbordar de um coração cheio de gratidão pela certeza do amor e misericórdia de Deus. Jacó entendia que Deus tinha direitos sobre ele, os quais ele devia reconhecer, e que os sinais especiais do favor divino a ele concedidos exigiam retribuição. Assim, toda a bênção que nos é concedida reclama uma resposta ao autor de todas as nossas mercês. O cristão deve muitas vezes rever sua vida passada e relembrar com gratidão os preciosos livramentos que Deus operou em favor dele, amparando-o na provação, abrindo caminho diante dele quando tudo parecia escuro e vedado, refrigerando-o quando pronto a desfalecer. Deve reconhecê-los todos como provas do cuidado vigilante dos anjos celestiais. Em vista destas bênçãos inumeráveis, deve muitas vezes perguntar, com coração submisso e grato: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, verso 12. Nosso tempo, nossos talentos, nossa propriedade devem ser, de maneira santa, dedicados àquele que nos confiou estas bênçãos. Quando quer que um livramento especial seja operado em nosso favor, ou novas e inesperadas mercês nos são concedidas, devemos reconhecer a bondade de Deus, não simplesmente exprimindo nossa gratidão com palavras, mas, como Jacó, por meio de dádiva e ofertas à sua causa. Assim como estamos continuamente a receber as bênçãos de Deus, assim devemos estar continuamente a dar. De tudo quanto me deres, disse Jacó, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 22. Deveremos nós, que gozamos a plena luz e os privilégios do Evangelho, estar contentes com dar menos a Deus do que foi dado por aqueles que viveram na dispensação anterior, menos favorecida? Ao contrário, sendo que as bênçãos que gozamos são maiores, não se acham nossas obrigações aumentadas de modo correspondente?
Mas quão pequena é a apreciação! Quão vão é o esforço de medir pelas regras matemáticas o tempo, o dinheiro e o amor, em confronto com um amor tão incomensurável e um dom de tal valor inconcebível. Dízimos para Cristo, parco bocado, vergonhosa recompensa por aquilo que custou tanto. Da cruz do Calvário, Cristo pede uma consagração sem reservas. Tudo que temos, tudo que somos, deve ser dedicado a Deus. Com uma fé nova e permanente nas promessas divinas e certos da presença e guarda dos anjos celestiais, Jacó prosseguiu em sua jornada para a terra dos filhos do Oriente. Gênesis capítulo 29, verso 1. Mas quão diferente foi sua chegada da do mensageiro de Abraão quase 100 anos antes. O servo chegara com um séquito de ajudantes, viajando em camelos e com ricos presentes de ouro e prata. Jacó era um viajor solitário, tendo magoados os pés, sem nada possuir, a não ser o seu bastão. Como servo de Abraão, Jacó se deteve ao lado de um poço, e foi aqui que ele se encontrou com Raquel, a filha mais moça de Labão. Agora foi Jacó que prestou serviço, volvendo a pedra do poço e dando a beber aos seus rebanhos. Dando a conhecer o seu parentesco, foi bem recebido na casa de Labão. Se bem que tivesse vindo desprovido e desacompanhado, poucas semanas mostraram o valor de sua diligência e habilidade, e insistiu-se com ele que ficasse. Foi combinado que devia prestar 7 anos de serviço a Labão pela mão de Raquel. Nos tempos primitivos, exigia o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato de casamento, pagasse uma soma de dinheiro, ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as circunstâncias, ao pai da noiva. Isso era considerado como uma salvaguarda à relação matrimonial. Os pais não julgavam de bom aviso confiar a felicidade de suas filhas a homens que não haviam feito as devidas provisões para a manutenção de uma família. Se não possuíam tino econômico suficiente e energia para dirigir negócios e adquirir gado ou terras, receava-se que sua vida se mostrasse inútil. Mas tomava-se providência para provar aqueles que nada tinham para pagar por uma esposa. Permitia-se-lhes trabalhar para o pai, cuja filha amavam, sendo a duração do tempo determinado pelo valor do dote exigido. Quando o pretendente era fiel em seu trabalho e provava ser digno em outros sentidos, obtinha a filha como esposa, e geralmente o dote que o pai recebera era dado a ela por ocasião do casamento. Tanto no caso de Raquel como no de Léia, reteve entretanto Labão egoisticamente o dote que lhes teria sido dado. Referiram-se a isto quando disseram, precisamente antes da mudança de Mesopotâmia: vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Gênesis capítulo 31, verso 15. O antigo costume, se bem que algumas vezes do mesmo se abusasse, assim como fizera Labão, produzia bons resultados. Quando se exigia do pretendente prestar serviços, a fim de obter a sua noiva, evitava-se um casamento precipitado e havia oportunidade de provar-se a profundidade de seu afeto, bem como sua habilidade para prover as necessidades de uma família. Em nossos tempos, muitos males resultam de seguir uma conduta oposta. Frequentemente dá-se o caso que pessoas, antes do casamento, têm pouca oportunidade de se familiarizarem com os hábitos e disposições uma da outra, e quanto ao que se refere à vida diária, são virtualmente estranhas quando no altar unem os seus interesses. Muitos acham demasiado tarde que não se adaptam um ao outro, e a desgraça por toda a vida é o resultado de sua união. Frequentes vezes, a esposa e os filhos sofrem pela indolência e inépcia ou pelos hábitos viciosos do marido e pai. Se o caráter do pretendente houvesse sido provado antes do casamento, conforme o antigo costume, poder-se-ia ter evitado grande infelicidade. 7 anos de serviço fiel Jacó prestou em atenção a Raquel, e os anos que ele serviu foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, verso 20.
Mas o egoísta e ganancioso Labão, desejando reter um auxílio tão valioso, praticou um cruel engano, substituindo Raquel por Léia. O fato de que a própria Léia fez parte da trapaça fez Jacó pressentir que a não poderia amar. Sua censura, feita com indignação a Labão, foi defrontada com o oferecimento de Raquel por outros 7 anos de trabalho. Insistia, porém, o pai que Léia não fosse despedida, visto que isto acarretaria ignominia à família. Jacó foi posto assim em uma posição muito dolorosa e probante. Decidiu-se finalmente a conservar Léia e desposar Raquel. Esta foi sempre a muito amada, mas as preferências dele por ela provocava inveja e ciúme, e sua vida se amargurava pela rivalidade entre as esposas irmãs. Durante 20 anos, Jacó permaneceu na Mesopotâmia, trabalhando ao serviço de Labão, que, desatendendo os laços de parentesco, aplicava-se a obter para si todos os benefícios da ligação que entre eles havia. 14 anos de labuta ele exigira por suas 2 filhas. E durante o tempo restante, o salário de Jacó foi 10 vezes mudado. Era, contudo, diligente e fiel o serviço de Jacó. Suas palavras a Labão, em sua última entrevista, descrevem vividamente a vigilância incansável que exercera aos interesses do exigente patrão. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Gênesis capítulo 31, versos 38 a 40. Era necessário que o pastor vigiasse seus rebanhos de dia e de noite. Estavam em perigo de ladrões e também dos animais selvagens, que eram numerosos e audazes, fazendo muitas vezes grande estrago nos rebanhos que não eram fielmente guardados. Jacó tinha muitos auxiliares ao cuidar dos vastos rebanhos de Labão, mas ele mesmo era tido como responsável por todos. Durante algumas partes do ano, era-lhe necessário estar em pessoa, constantemente com os rebanhos, para os guardar na estação seca de perecerem de sede, e durante os meses frios de se enregelarem com a pesada geada noturna. Jacó era o pastor-chefe. Os servos que ele empregava eram pastores ajudantes. Se alguma das ovelhas faltavam, o pastor-chefe sofria o prejuízo, e ele chamava os servos, a quem confiar o cuidado do rebanho, a prestar conta estrita, se o mesmo não era encontrado em condições prósperas. A vida de diligência e cuidados do pastor e sua terna compaixão pelas desajudadas criaturas confiadas à sua guarda têm sido empregadas pelos escritores inspirados para ilustrar algumas das verdades mais preciosas do Evangelho. Cristo, em sua relação para com seu povo, é comparado a um pastor. Depois da queda, viu suas ovelhas condenadas a perecerem nos caminhos tenebrosos do pecado. Para salvar a esses seres errantes, deixou as honras e glórias da casa de seu pai. Diz ele: A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. Ezequiel capítulo 34, versos 16, 22 e 28. Sua voz é ouvida chamando-as ao seu aprisco, para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías capítulo 4, verso 6. Seu cuidado pelo rebanho é incansável. Fortalece as fracas, alivia as que sofrem, ajunta os cordeiros em seus braços e leva-os em seu seio. Suas ovelhas o amam. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. São João capítulo 10, verso 5. Diz Cristo: O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. São João capítulo 10, versos 11 a 14. Cristo, o pastor-chefe, confiou o cuidado de seu rebanho a seus ministros, como pastores ajudantes, e ordena-lhes que tenham o mesmo interesse que ele manifestou, e sintam a responsabilidade sagrada do encargo que lhes cometeu. Mandou-lhes solenemente que sejam fiéis, que alimentem o rebanho, que fortaleçam as fracas, que reanimem as desfalecidas e as defendam dos lobos devoradores. Para salvar suas ovelhas, Cristo depôs a própria vida, e ele indica a seus pastores o amor assim manifestado, como exemplo para eles. Mas o mercenário, de quem não são as ovelhas, não tem interesse verdadeiro no rebanho, trabalha meramente por amor ao ganho e apenas cuida de si. Preocupa-se com seu próprio proveito, em vez do interesse de seu cargo, e em tempo de risco ou perigo fugirá e deixará o rebanho. O apóstolo Pedro admoesta os pastores auxiliares: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3. Paulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Atos capítulo 20, versos 28 e 29. Todos os que consideram como uma tarefa desagradável os cuidados e encargos que caem por sorte ao fiel pastor são reprovados pelo apóstolo. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. A todos os servos assim infiéis, o pastor-chefe, de boa vontade, dispensará. A igreja de Cristo foi comprada com seu sangue, e cada pastor deve compenetrar-se de que as ovelhas, sob seu cuidado, custaram um sacrifício infinito. Deve considerar a cada uma delas como tendo um valor inapreciável, e ser incansável em seus esforços por conservá-las em estado salutar e próspero. O pastor que estiver embebido do Espírito de Cristo imitará seu exemplo abnegado, trabalhando constantemente pelo bem-estar de seu rebanho, e este prosperará sob seu cuidado. Todos serão chamados a prestar contas estritas de seu ministério. O mestre exigirá de cada pastor: onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas de tua glória? Jeremias capítulo 13, verso 20. Aquele que for encontrado fiel receberá um rico galardão. Quando aparecer o sumo pastor, diz o apóstolo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando Jacó, tornando-se cansado ao serviço de Labão, propôs voltar para Canaã, disse ao sogro: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pela quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Mas Labão instou com ele para que ficasse, declarando: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Gênesis capítulo 30, versos 25 a 27. Ele viu que sua propriedade estava aumentando, sob o cuidado do genro. Disse Jacó: o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão. Gênesis capítulo 30, verso 30. Mas, passando-se o tempo, Labão ficou invejoso da prosperidade maior de Jacó,
que cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos e jumentos. Gênesis capítulo 30, verso 43. Os filhos de Labão partilhavam da inveja do pai, e suas palavras maliciosas vieram aos ouvidos de Jacó. Ele tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Jacó teria deixado seu enganoso parente muito tempo antes, se não fora o receio de encontrar-se com Esaú. Agora via ele que estava em perigo por parte dos filhos de Labão, os quais, olhando para sua riqueza como se fora deles, poderiam procurar apossar-se dela pela violência. Achava-se em grande perplexidade e angústia, não sabendo que rumo tomar. Mas, lembrando-se da graciosa promessa de Betel, levou seu caso a Deus e procurou direção da parte dele. Em um sonho foi respondida a sua oração: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. A ausência de Labão ofereceu oportunidade para a partida. Os rebanhos e gado foram reunidos depressa e mandados adiante, e com suas mulheres, filhos e servos. Jacó atravessou o Eufrates, apressando-se para Gileade, nas fronteiras de Canaã. Depois de 3 dias, Labão soube da fuga deles e pôs-se em seu encalço, alcançando a multidão no 7º dia de viagem. Estava ardendo em ira e resolvido a fazê-los voltar, o que não duvidava poder fazer, visto que seu grupo era muito mais forte. Os fugitivos estavam, na verdade, em grande perigo. O não haver ele levado a efeito seu plano hostil foi devido ao fato de que Deus mesmo interviera em proteção de seu servo. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, disse Labão, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Isto é, ele não deveria obrigá-lo a voltar, ou instar com o mesmo, mediante propostas lisonjeiras. Labão tinha retido para si o dote matrimonial de suas filhas, e sempre tratara Jacó com engano e aspereza. Mas, com uma dissimulação característica, censurou-o agora pela sua partida secreta, a qual não dera ao pai oportunidade de fazer uma festa para a partida, ou mesmo para dizer adeus às suas filhas e filhos delas. Em resposta, Jacó apresentou claramente o procedimento egoístico e ambicioso de Labão, e apelou para ele como testemunha de sua própria fidelidade e honestidade. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, disse Jacó, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Labão não pôde negar os fatos apresentados, e propôs então entrar em um concerto de paz. Jacó consentiu na proposta, e uma pilha de pedras foi erigida como sinal de pacto. A esta pilha deu Labão o nome de Mispa, torre de vigia, dizendo: atente, o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna, que levantei entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Para confirmar o tratado, os dois partidos realizaram um banquete. A noite foi passada em comunhão agradável, e ao romper da aurora, Labão e seu grupo partiram. Com esta separação, cessou todo o traço de conexão entre os filhos de Abraão e os moradores da Mesopotâmia. Capítulo 18. A noite de luta. Se bem que Jacó houvesse saído de Padã-Arã em obediência à instrução divina, não foi sem muitos pressentimentos que repassou a estrada que havia palmilhado como fugitivo 20 anos antes.
Seu pecado por ter enganado seu pai estava sempre diante dele. Sabia que seu longo exílio era o resultado direto daquele pecado, e ponderava nessas coisas dia e noite, tornando muito triste a sua jornada às exprobrações de uma consciência acusadora. Ao aparecerem as colinas de sua terra natal diante dele, à distância, o coração do patriarca moveu-se profundamente. Todo o passado surgiu vividamente diante dele. Com a lembrança de seu pecado, veio também o pensamento do pavor de Deus para com ele, e as promessas de auxílio e guia divinos. Aproximando-se mais do fim de sua viagem, a lembrança de Esaú trouxe muitos presságios perturbadores. Depois da fuga de Jacó, Esaú considerou-se como o único herdeiro das posses de seu pai. A notícia da volta de Jacó excitaria o temor de que ele viesse para reclamar a herança. Esaú era agora capaz de fazer grande mal a seu irmão, se estivesse disposto a tal, e poderia ser levado à violência contra ele, não somente pelo desejo de vingança, mas a fim de tranquilamente obter a posse da riqueza que durante tanto tempo havia considerado como sua. De novo o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Enquanto ele viajava do monte Gileade em direção ao sul, 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercá-lo, atrás e adiante, avançando com seu grupo como que para protegê-los. Jacó lembrou-se da visão em Betel, tanto tempo antes, e o coração sobrecarregado se lhe tornou mais leve com esta prova de que os mensageiros divinos, que lhe haviam trazido esperança e coragem em sua fuga de Canaã, deveriam ser os guardas de sua volta. E ele disse: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim, 2 exércitos ou bandos. Todavia Jacó entendeu que tinha algo a fazer para conseguir sua própria segurança. Expediu, portanto, mensageiros com uma saudação conciliadora a seu irmão. Instruiu-os nas próprias palavras pelas quais deveriam dirigir-se a Esaú. Tinha sido predito antes do nascimento dos irmãos que o mais velho serviria ao mais moço, e para que a lembrança disto não fosse causa de amargura, Jacó disse aos servos que eles eram enviados a meu senhor Esaú. Quando se encontrassem diante dele, deveriam referir-se ao seu senhor como Jacó, teu servo. E para afastar o receio de que estivesse a voltar como um errante destituído de bens, a fim de exigir a herança paternal, Jacó teve o cuidado de declarar em sua mensagem: Tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Mas os servos voltaram com as novas de que Esaú se aproximava com 400 homens, e resposta alguma se enviava à amigável mensagem. Parecia certo que ele vinha para tirar desforra. O terror invadiu o acampamento. Jacó temeu muito e angustiou-se. Não podia voltar e receava avançar. Seu grupo, desarmado e indefeso, estava inteiramente despreparado para um encontro hostil. Em conformidade com isto, dividiu-os em 2 bandos, de modo que se um fosse atacado, o outro poderia ter oportunidade de escapar. Enviou de seus vastos rebanhos presentes generosos a Esaú com uma mensagem amigável. Fez tudo ao seu alcance para expiar a falta para com seu irmão e afastar o perigo ameaçado. E então, com humilhação e arrependimento, rogou a proteção divina. Tu me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Tinham agora chegado até o rio Jaboque, e ao sobrevir a noite, Jacó enviou sua família através do val do rio, enquanto ele ficou só, atrás.
decidira-se a passar a noite em oração e desejou estar a sós com Deus. Deus poderia abrandar o coração de Esaú. Nele estava a única esperança do patriarca. Isso foi em uma região solitária, montanhosa, retiro de animais selvagem e esconderijo de salteadores e assassinos. Sozinho e desprotegido, Jacó prostrou-se em terra, com profunda angústia. Era meia-noite. Tudo o que lhe tornava cara a vida estava à distância, exposto ao perigo e à morte. Mais amargo do que tudo era o pensamento de que fora o seu próprio pecado o que acarretara este perigo sobre os inocentes. Com ansiosos clamores e lágrimas, fez sua oração perante Deus. Subitamente uma mão forte foi posta sobre ele. Julgou que um inimigo estivesse a procurar sua vida e esforçou-se por desvencilhar-se dos punhos do assaltante. Nas trevas, os dois lutaram pelo predomínio. Nenhuma palavra se falou, porém Jacó empregou toda a força e não afrouxou seus esforços nem por um momento. Enquanto estava assim a batalhar, em defesa de sua vida, a intuição de sua falta lhe oprimia a alma. Seus pecados levantavam-se diante dele para o separarem de Deus. Mas, em sua terrível situação, lembrou-se das promessas de Deus e de todo o coração se lhe externou em petições pela sua misericórdia. A luta continuou até perto do romper do dia, quando o estranho colocou o dedo à coxa de Jacó, e este ficou manco instantaneamente. O patriarca discerniu então o caráter de seu antagonista. Soube que estivera em conflito com um mensageiro celestial, e por isto foi que seu esforço, quase sobre-humano, não ganhara a vitória. Era Cristo, o anjo do concerto, que se havia revelado a Jacó. O patriarca estava agora inválido e sofria a mais cruciante dor, mas não o quis largar. Todo arrependido e quebrantado, apegou-se ao anjo, chorou e lhe suplicou, invocando uma bênção. Tinha de ter a certeza de que seu pecado estava perdoado. A dor física não era suficiente para lhe desviar o espírito desse objetivo. Sua decisão se tornou mais forte, sua fé mais fervorosa e perseverante, até mesmo ao fim. O anjo experimentou livrar-se. Insistiu, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Tivesse sido uma confiança vangloriosa e presumida, e Jacó teria sido instantaneamente destruído. Mas sua confiança era daquele que confessa sua própria indignidade, e contudo confia na fidelidade de um Deus que guarda o concerto. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Oséias capítulo 12, verso 4. Pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, este pecaminoso e falível mortal prevaleceu com a majestade do céu. Firmara suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar o rogo do pecador. O erro que determinara o pecado de Jacó, ao obter pela fraude a primogenitura, achava-se agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara, pelos seus próprios esforços, efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e modo que lhe aprovessem. Como prova de que fora perdoado, seu nome foi mudado de um nome que lembrava seu pecado para outro que comemorava sua vitória. Não se chamará mais o teu nome Jacó, disse o anjo, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis capítulo 32, verso 28. Jacó tinha recebido a bênção que sua alma havia anelado. Seu pecado como suplantador e enganador foi perdoado. Era passada a crise de sua vida. A dúvida, a perplexidade e o remorso lhe tinham amargurado a existência, mas agora tudo estava transformado, e doce era a paz de reconciliação com Deus. Jacó não mais receava encontrar seu irmão. Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também
para aceitar sua humilhação e arrependimento. Enquanto Jacó estava a lutar com o anjo, outro mensageiro celeste foi enviado a Esaú. Em sonho, viu Esaú seu irmão, que durante 20 anos fora um exilado da casa de seu pai. Testemunhou-lhe a dor ao encontrar morta a mãe. Viu rodeado pelos exércitos de Deus. Este sonho foi relatado por Esaú aos seus soldados, com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. Os dois grupos finalmente se aproximaram um do outro, conduzindo o chefe do deserto seus homens de guerra e estando Jacó com suas esposas e filhos, acompanhados dos pastores e servos, e seguidos de longas fileiras de rebanhos e gado. Apoiado em seu cajado, o patriarca saiu para a frente, a fim de encontrar-se com um grupo de soldados. Estava pálido e inutilizado em consequência de seu recente conflito, e andava vagarosa e penosamente, parando a cada passo. Mas tinha o rosto iluminado por alegria e paz. À vista daquele sofredor coxo, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33, verso 4. Ao olharem para esta cena, mesmo os rudes soldados de Esaú ficaram tocados. Não obstante haver-lhes ele contado seu sonho, não podiam ver a razão da mudança que sobreviera a seu capitão. Posto que vissem a enfermidade do patriarca, mal imaginavam que esta sua fraqueza se tornara sua força. Em sua noite de angústia, ao lado do Jaboque, quando a destruição parecia estar precisamente diante dele, ensinara-se a Jacó quão vão é o auxílio do homem. Quão destituída de fundamento é toda a confiança na força humana. Viu que seu único auxílio devia vir daquele contra quem tão ofensivamente pecara. Desamparado e indigno, rogou a promessa de misericórdia de Deus ao pecador arrependido. Aquela promessa foi a sua certeza de que Deus lhe perdoaria e o aceitaria. Mais facilmente poderiam o céu e a terra passar do que falhar aquela palavra. E foi isto que o alentou durante aquele terrível conflito. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para este tempo, diz: Ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Por que se têm tornado macilentos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Jeremias capítulo 30, versos 5 a 7. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus, sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão justos a Deus dia e noite, por livramento dos inimigos que o cercam. Satanás acusara Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Levara Esaú a marchar contra ele, e durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de o desanimar e romper o seu apego com Deus. Quando, em sua angústia, Jacó lançou mão do anjo e com lágrimas suplicou,
o mensageiro celeste, a fim de provar-lhe a fé, lembrou-o também de seu pecado e esforçou por escapar dele. Mas Jacó não quis demover-se. Aprendera que Deus é misericordioso e lançou-se à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou livramento. Ao rever a sua vida, foi impelido quase ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e, com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição, até que prevaleceu. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para os livrar. Satanás esforçar-se-á por aterrorizá-los com o pensamento de que seus casos são sem esperança, que seus pecados foram demasiado grandes para receberem perdão. Terão uma intuição profunda de seus malogros, e ao reverem a vida, sossobrar-lhes-ão as esperanças. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas, feitas por meio de Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará por não serem suas orações respondidas imediatamente. Apoderar-se-ão da força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão de sua mente será: não te deixarei ir, se me não abençoares. Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam. O desespero lhes cortaria a fé, e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus seu livramento. Mas, conquanto tenham uma intuição profunda de sua indignidade, não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não os podem trazer à lembrança. Satanás leva muitos a crer que Deus não tomará em consideração a sua infidelidade nas menores coisas da vida. Mas o Senhor mostra, em seu trato com Jacó, que ele não pode de maneira alguma sancionar ou tolerar o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permanecem nos livros do céu, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua profissão e mais honrada a posição que ocupam, mais ofensiva é a sua conduta aos olhos de Deus, e mais certo a vitória do grande adversário. Contudo, a história de Jacó é uma segurança de que Deus não repelirá aqueles que foram atraídos ao pecado, mas que voltaram a ele com verdadeiro arrependimento. Foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguiria ganhar com conflito em sua própria força. Deus assim ensinou a seu servo que o poder e a graça divina unicamente lhe poderiam dar a bênção que ele desejava com ardor. De modo semelhante, será com aqueles que vivem nos últimos dias. Ao rodearem-nos os perigos e apoderar-se da alma o desespero, devem confiar unicamente nos méritos da obra expiatória. Nada podemos fazer de nós mesmos. Em toda a nossa desajudada indignidade, devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isto. A lista longa e negra de nossos delitos está diante dos olhos do Ser Infinito. O registro é completo. Nenhuma de nossas ofensas é esquecida. Aquele, porém, que ouviu os clamores de seus servos na antiguidade, ouvirá a oração da fé e perdoará as nossas transgressões. Ele o prometeu e cumprirá a sua palavra. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto. Sua experiência testifica
do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, de uma fé que não cede. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte do Todo-Poderoso. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele o foi, serão bem-sucedidos como ele. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. São Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8.